que hoje eu vejo realmente que há o abuso espiritual, né, por conta, digamos assim, de uma forma de encarcerar a pessoa, né, com o título de fé, de espiritualidade, de vida com Deus, mas que não passa de um encarceramento mesmo, né, de um tipo de escravidão. Nós somos ensinados a pensar que duvidar é pecado, né? E muitas coisas assim que foram surgindo de dúvidas e de questionamentos sobre a fé, onde a culpa, o medo, a condenação é utilizada ali como arma, né, para coagir, para coibir. E eu saí dali e eu fui pro quarto onde a gente estava. E eu lembro que eu chorei muito e eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo? Que lugar é esse? Como assim? O que é isso? Né? O que de fato é isso aqui? Né? E foi falado desse jeito mesmo. Essa história de graça, isso é a pior desgraça que existe. Como você percebeu que você vivia uma espiritualidade ruim, tóxica? Como que você percebeu? Quais eram os ingredientes que faltavam, os nutrientes que faltavam? Viviane Cageu, obrigado por ter aceito o convite para essa conversa. Viviane, você escreveu um livro que se chama O Poço da Religião. É um título um tanto quanto provocativo. Eu queria já pedir para você falar sobre isso. Bom, primeiro, o prazer é meu aqui de estar aqui compartilhando esse momento. Então, eu escrevi esse conteúdo todo e ele é totalmente autoral, sem interferência alguma, né, de inteligência artificial. Em dias como os nossos é importante. E eu quis manter mesmo, tanto é que é algo é um conteúdo simples, que relata uma experiência que foi real, por isso que eu quis manter, assim, todas as vírgulas, né, para deixar bem explicativo. E o fato de ser um título já provocativo, a intenção era essa mesmo, né? Até para abordar essa questão que tem tudo a ver com o que eu passei, com a minha experiência. E por que o poço, né? Eu coloquei esse nome e tem muito a ver com a história da mulher samaritana. Aquele encontro, né, que foi tão transformador para aquela mulher. E essa experiência que eu vivi, ela tem tudo a ver com aquela história ali. E foi algo, assim, para mim, totalmente revelador. Porque dentro do que eu estava vivendo numa época da minha vida, e quando muitos questionamentos começaram a surgir, dúvidas, tantas confusões mesmo em relação àquilo que eu estava vivendo naquele momento, então, para mim foi muito revelador aquela história da mulher ali, aquele encontro no poço. Porque, já pode ir falando? Pode continuar, vamos embora então. Estamos em casa aqui. E o que acontece? Durante esse período que eu estive, assim, vivenciando esse conflito, e um conflito que eu chamo foi um conflito espiritual mesmo, né? E que eu aprendi até por muito tempo a pensar que aquele conflito era algo relacionado a uma dúvida e que isso também era algo que tinha uma origem maligna, uma origem satânica, né? A gente aprende a pensar isso nesse campo da religiosidade, quando a gente está inserido nesse contexto, a gente acaba aprendendo, né, a pensar assim. Nós somos ensinados a pensar que duvidar é pecado, né? E muitas coisas assim que foram surgindo de dúvidas e de questionamentos sobre a fé, sobre o tempo, né, sobre toda a vivência, toda a experiência que eu já tinha ali passado. Para mim, a história da mulher samaritana, ela veio como algo realmente revelador, porque quando eu vi que aquele encontro, né, aquele local, aquele poço, ele era apenas um local, um ponto de encontro, eu pude entender a necessidade, né, porque aquela palavra que eu amo, essa frase tão simples, tão pequenininha, tão curtinha, quando Jesus fala que foi necessário passar por ali,
E para mim foi algo assim que revelou tudo na minha história, né? No que eu estava vivendo, nos conflitos, nas dificuldades, o que trouxe também bastante sofrimento na época, né? E eu entendi que aquilo foi necessário, né? Sim. Estar naquele lugar foi necessário. Ali se transformou para mim realmente, foi um ponto de encontro. E tudo que aquela mulher vivenciou ali, naquele momento, com Jesus, durante aquela conversa, que nós não sabemos quanto tempo durou. A gente não sabe se aquilo ali durou 5 minutos, se foi 1 hora, né? Ali Sim. nós não temos o tempo. Para mim, durou 25 anos. E tudo bem. Foi necessário. Foi necessário. Então, o Poço da Religião, ele traz essa experiência, né? O Poço da Religião, porque hoje eu entendo que aquele lugar, né? Aquele lugar era apenas um ponto de encontro, mas o texto, o conteúdo todo traz o que a religiosidade faz com pontos de encontro, né? Legal. E o quanto isso pode ser muito ruim e trazer peso e até sofrimento quando a espiritualidade acaba sendo mal compreendida por ter sido mal ensinada. Você já tocou em vários pontos muito importantes aí, que daria para nós pegarmos um a um e irmos seguindo neles. Mas você usou algumas vezes o termo o que eu vivi, o que eu passei, o que aconteceu, e aí você até citou o número, 25 anos. Fique à vontade para não citar nomes se não quiser, mas o que foi isso que você viveu? Como você identificaria esse momento e o que te marcou mais nesse momento? Como era isso aí, esse tempo que você viveu? Então, foram 25 anos dedicados, né, ao serviço, né, numa instituição religiosa. E eu não gosto de citar nomes, eu não cito mesmo, sabe? Mas não é por nenhum problema, até porque as pessoas que me conhecem ainda sabem, né, locais e tudo. Só que esse problema que as pessoas enfrentam não está ligado só a um lugar ou ao lugar onde eu estive, né? Ou o lugar onde eu estive ali inserida no trabalho. Hoje, né, atendendo pessoas, eu acabo atendendo pessoas que vêm com esse problema e eu vejo que não são pessoas que vêm só deste lugar onde eu estive, né? Mas a gente encontra de várias outras organizações, instituições, igrejas, né? E então por isso que eu acabo assim, não tem necessidade de dizer nomes, né? Até porque a experiência que eu vivi e que é muito complicado a forma como as pessoas enxergam esse relato, porque quem ainda vive da forma como eu vivia, entende como um relato odioso, rancoroso, né? Algo pesado, né? Como se fosse um ataque, às vezes até mesmo um ataque à fé da pessoa. Sim. Mas só quem passou ou quem está passando, vivendo esse conflito, consegue ter um entendimento, acho que mais bem elaborado mesmo, do que é, né, essa experiência, viver esse conflito. Então foram 25 anos dentro de um sistema religioso, onde eu e meu marido, nós trabalhávamos, né? Servíamos a Deus e servíamos a Deus de fato, né? Então é o que eu sempre coloco para as pessoas que vêm até mim em atendimento. Mas então eu não sirvo a Deus, eu não servi a Deus. Não, você servia a Deus, você serve a Deus com a sua vida. A sua intenção é essa, né? O que está proposto para você é isso. O problema não é o que você faz, mas o problema é o que fazem com o que você faz, né? Então, foi isso que eu entendi naquilo que eu estava vivendo. Então, esse tempo foi relacionado ao tempo mesmo de serviço e dentro de uma instituição, de um trabalho que hoje eu entendo como que hoje eu vejo realmente que há o abuso espiritual, né? Por conta, digamos assim, de uma forma de encarcerar a pessoa, né, com o título de fé, de espiritualidade, de vida com Deus, mas que não passa de um encarceramento mesmo, né, de um tipo de escravidão, de um tipo de distorção de conceitos, né, onde a culpa, o medo, a condenação é utilizada ali como arma, né, para coagir, para coibir.
Então, hoje eu entendo tudo o que aconteceu, né? Passei por isso, lido com pessoas que estão passando, né? Ou que já passaram e ainda estão lidando com esses conflitos, mas é algo que hoje eu vejo como algo muito natural e muito leve. Passou, né? Acabou, foi resolvido. Mas, como você colocou aqui, né? Lidar com o assunto realmente, assim, as pessoas que ouvem, né? E a gente vê até pelos comentários, às vezes, né? Elas acabam enxergando como um conteúdo onde já se viu, um conteúdo de ataque. Aquelas que ainda estão daquele lado de não terem entendido o que está acontecendo, né? Que ainda estão, digamos assim, debaixo do sistema, né? Vivendo uma fé sem questionamento algum, de subserviência total, né? É interessante também este ponto que você tocou, porque algumas pessoas, quando veem alguém que saiu de algum sistema, às vezes tende, essa pessoa que permanece num sistema como esse, vê que alguém sai e às vezes fala algo sobre o assunto, costuma atacar, dizendo, por exemplo, olha, enquanto você estava, né, você falava bem, enquanto você estava tudo certo, e agora que saiu é que está errado. Esse tipo de comentário é comum lidarmos com eles, né? Mas o que às vezes é difícil para a pessoa entender realmente é isso. Quando você está em algum lugar, você está com sinceridade de coração. Seu coração está naquilo e acreditando que aquilo é o que Deus quer para a sua vida. Mas se em algum momento você percebe que, pera lá, talvez não seja isso. Então eu servi com sinceridade até agora. Eu fiz o que eu acreditava que Deus queria que eu fizesse. Porém agora eu percebi que não é mais isso. Não é que Deus tenha mudado, mas eu percebi coisas, eu amadureci, como você coloca no seu livro. Era necessário passar por algumas coisas, perceber, entender algumas coisas, para perceber que o meu lugar era outro, não é? E aí você vai para esse outro lugar que você entende que Deus te colocou, mais uma vez, com sinceridade, com honestidade, pensando que a vontade de Deus para sua vida é essa. Mas aquelas pessoas que permanecem nesse sistema anterior, às vezes tem essa dificuldade de falar assim, poxa, mas agora não está mais certo, agora que mudou, não é mais o mesmo. E as pessoas têm que entender justamente isso. É como tudo na vida, né? Costumo dizer. Se você, às vezes, faz uma alimentação, de repente percebeu, poxa, consultei alguns especialistas e percebi que eu estava errando, agora eu vou mudar a minha alimentação. Por quê? Porque você agora teve conhecimento de outras coisas, começou a saber coisas que não sabia antes, e por ter novos conhecimentos, informações, você muda a sua forma de agir, né? Não é que antes você era um falso, que antes você... Não, mas você faz parte do amadurecimento da vida, né? Justamente isso, e entendendo coisas novas, conhecendo, percebendo falhas, erros e acertos, e moldando o caminho, não é? E eu ia dar exatamente esse exemplo sobre alimentação. Ah, legal. Porque o que acontece? A gente, quando toca nesse assunto, a gente ouve muito assim, né? Aquelas pessoas que vêm e falam, agora você cospe no prato que comeu, né? Então, é um tipo de ofensa, né? Porque, assim, retrata uma ingratidão, algo assim. Só que não é sobre cuspir no prato que comeu, não é sobre isso. É sobre entender o tipo de comida que estava sendo oferecido e agora eu não quero mais esse prato, né? E toda pessoa tem o direito, né, de entender que se aquela comida que estava no prato não me trazia, não estava mais me nutrindo da forma como hoje eu entendo que é uma nutrição saudável, né? Então, se antes eu comia um monte de doce, de paçoca, de chocolate, de salgadinho, hoje eu entendo que isso não faz bem, que isso faz mal, né? Que é uma digamos assim, uma alimentação que ilude, né? Então, eu não quero mais isso, agora eu troco, né? Eu troco a comida do meu prato, eu tenho esse direito de trocar, assim como eu acho que não só o direito, mas assim, buscar o conhecimento, melhorar, né? É até um dever de toda pessoa, assim, e até no ambiente mesmo, no tema da espiritualidade, quando a gente vê lá em Oséias, que eu amo essa palavra, sabe? Sobre buscar ao Senhor e continuar buscando conhecimento,
sabe? Porque se a gente fica parado só naquilo que nos é apresentado, então o conhecimento sobre o Senhor está restrito apenas ao que essa pessoa repete o tempo todo, e é só isso a fé, né? É só isso a espiritualidade. Onde está o desenvolvimento disso, né? E principalmente quando a gente está num lugar onde é totalmente rejeitado e ensinado, né, as pessoas ali a rejeitarem conhecimento mesmo, a busca pelo conhecimento. Sim. Então, se eu estou num lugar que já traz algum tipo de, digamos assim, de opressão sobre buscar conhecimento, isso já me deixa, já é o suficiente para acender um alerta. Tem alguma coisa estranha, né? Sim. Por que eu não posso? Por que está errado, né? E isso, claro, com a ideia, com aquela ideia que falam, né? Ah, vai misturar vinhos, vai, né? Enfim. Então, assim, por que não? Por que não pode? Por que é proibido? Por que faz mal? Por que é pecado? Né? E a espiritualidade que eu entendo hoje como uma espiritualidade saudável é realmente a gente ter a liberdade de questionar, a liberdade de aprender, a liberdade de buscar em conhecer o Senhor mais e mais e desenvolver essa espiritualidade tendo essa liberdade. Legal. Quando existe essa forma de coerção, né? Assim, isso tem alguma coisa errada. Por quê? Sim. Né? Eu quero pegar esse exemplo que você deu de comida, nutrientes. Você já começou a responder as duas próximas perguntas que eu ia fazer, mas a gente vai aos poucos aqui. Vamos lá. Você falou de comidas e nutrientes. O que você percebeu que estava fazendo mal para você? Então, como nosso podcast faz parte de um projeto maior que é o Projeto Abrigo Teológico, onde nós, assim, trabalhamos para que o desenvolvimento humano aconteça. Desenvolvimento humano em todas as áreas da vida e principalmente na área espiritual. Então, saber o que não nos nutre espiritualmente e o que nos nutre espiritualmente é de suma importância para nós, não é? É com isso que nós trabalhamos aqui. O que nos nutre, o que vai nos fazer crescer, avançar e o que vai nos fazer termos problemas, não é? Identificarmos a religiosidade tóxica, usando um termo né, que a gente já tem usado aqui, e uma espiritualidade que nutre, para pegar esse exemplo. O que você percebeu, pensando neste exemplo de alimentação e nutrientes, como você percebeu que você vivia uma espiritualidade ruim, tóxica? Como que você percebeu? Quais eram os ingredientes que faltavam, os nutrientes que faltavam? Depois, se você quiser emendar, quais os nutrientes que não podem faltar numa espiritualidade saudável, sadia? Eu vou usar uma palavra que para mim ela resume, assim, a espiritualidade saudável ela está totalmente ligada a isso. É isso que proporciona, para mim, seria assim, como se fosse o prato principal, aquilo que é o principal, graça. Né? Então, assim, para mim essa palavra hoje e já naquele tempo, ela já fazia muito sentido. Então, se eu estou num lugar onde eu ouço críticas sobre isso, sim, isso não é o principal. Na verdade, isso é rejeitado na forma no tratamento sobre o assunto. Então, assim, isso já é algo que me fez entender, tem alguma coisa errada no tempero desse alimento aqui. Porque se a graça divina é tratada como uma desgraça, como algo maléfico, como algo maligno, como algo que prejudica a fé das pessoas, então isso tem algo muito sério aqui, né? Tem algo muito grave aqui. Talvez essa comida esteja com veneno, né? Então, o ponto principal foi esse. Só que não é apenas o discurso, não é só sobre um discurso, porque o discurso dentro desse meio ele é conhecido, né? Ele é conhecido e ele é tratado com muita naturalidade. As pessoas ouvem isso e tudo bem. Só que isso, para quem despertou, isso já é algo que fere, que machuca,
né? Então não é só o discurso, mas é tudo que envolve esse discurso. Porque o que envolve esse discurso tem a ver com a forma como as pessoas são tratadas, tem a ver com tudo isso que a gente está colocando aqui, né? Com a opressão, com o medo, com a pessoa vai sendo ali, tirado a liberdade dela, né? Tudo é tratado como uma condenação. Então, tudo isso tem a ver com esse discurso, né? Entendi. Entende? Esse discurso, ele é refletido em todas essas formas de relacionamento dentro, né? Então, às vezes as pessoas que não estão ali inseridas, totalmente ligadas, como eu falei, nós estivemos todo esse tempo ligados diretamente, né? Fazendo o trabalho mesmo, né? Nós não éramos apenas membros ou frequentadores ali, né? Nós estávamos ligados à liderança. A liderança e tudo mais. Então, para mim, esse é o ponto principal. É claro que se a gente for aqui falar, né? É uma história de mais até de 25 anos, né? Sim. 25 anos foi ligado diretamente mesmo, estando inserido ali no trabalho, né? Mas tem um tempo antes disso, então, se a gente for tratar de tudo, realmente tem muita história, né, para contar. Mas é basicamente isso, né, com relação à sua pergunta. Sim, porque tem muita gente que talvez esteja vivendo ainda dentro desses sistemas, como você mesmo colocou, não é um sistema. Há muitos sistemas que não nutrem. Há muitos sistemas que não estão necessariamente comprometidos com o Evangelho de Jesus, não é? Então, se você pudesse elencar alguns pontos para que as pessoas que nos ouvem se atentassem a elas, além, você já colocou alguns, não é? Que elas deveriam ficar atentas. Olha, você percebeu isso, aquilo outro? Fique atento aonde você está vivendo, ao meio que você está pertencendo. Se você pudesse dar um alerta para as pessoas que nos ouvem, o que você diria? Então, que é escancarado, né? E para mim hoje, assim, chega a ser absurdo. É a barganha, sabe? É uma frase que, pelo menos no meio em que eu vivi, é muito conhecida. É o toma lá da cá, com Deus, né? E então, assim, essa barganha que hoje eu entendo que tem nada a ver, assim, é algo esdrúxulo isso, sabe? Quando a gente pensa no que é o evangelho mesmo, né? Puro e simples. Então, essa barganha é algo que muitas pessoas, elas até se incomodam. Sim. Só que como é ensinado e a forma como isso é justificado sobre a fé, pautado muitas vezes em histórias, né? Nas histórias do Antigo Testamento, né? Sobre Abraão, a entrega do filho, né? E tantas outras histórias que são utilizadas para, de alguma forma, pautar essa relação com Deus. Essa relação com Deus e esse tipo de trabalho, né? Porque é um tipo de trabalho que realmente, assim, para essas instituições tem que funcionar porque se trata de dinheiro, né? Não é fácil manter todo o império, né? Se não trabalhar, claro, né? Trazendo as pessoas realmente para negociarem, né? E fazer ali da fé uma troca, né? Que envolve o dinheiro. Né? Então, isso para mim é um ponto bem sério, né? E que é escancarado, né? É claro, é nítido, né? E aí tem outras questões, né? Em relação ao trabalho, como isso que eu coloquei. Por quê, né? Por que proibir? Por que dizer que não pode questionar, né? Por que dizer que... por que afastar as pessoas da família, né? Como sempre assim, a família é sempre colocada como último plano, já que a família pode ser um empecilho para que você sirva a Deus, para que você, de alguma forma, trabalhe, né, em prol do reino de Deus, da salvação das pessoas. Outro ponto também, que para mim hoje ficou muito claro, é responsabilizar pessoas
colocar sobre você uma responsabilidade de salvação ou condenação de alguém. Entende? Como se você fosse o responsável. Nós entendemos com a palavra sobre a nossa responsabilidade como cristãos de sermos testemunhas, né? De sermos sal, luz nesse mundo. Porém, essa responsabilização que é colocada ali sobre pessoas, né? Intituladas ali como servos de Deus, para mim é outro ponto que, né? Eu não morri na cruz. Você não morreu na cruz, né? Então, a questão de salvação ou condenação de alguém depender totalmente daquilo que você faz, daquilo que eu faço, isso é um outro ponto para mim também que hoje está muito bem esclarecido. Então, pelo que você falou, em resumo, eu consigo identificar um mau nutriente, né? Seguindo na analogia, com a falta de graça ou mal dizer a graça de Deus, não é? O afastamento do trabalho e de questões relacionadas ao bem-estar profissional e social, não é? Você também, de alguma forma, colocou isso. Também o afastamento da família. E colocar sobre a pessoa o peso dela ser responsável pela salvação do outro. E o que você deu mais destaque, que é o barganhar com Deus, não é? Se você está num movimento que quer barganhar com Deus, e de fato isso é um grande problema, você percebe que está vivendo uma religiosidade que não nutre, que faz mal, que é tóxica, não é? Legal. Viviane, qual foi o ponto que você... Sabe aquele dia que você tem um start, digamos assim, um momento em que você fala... Estávamos vivendo o que não é a vontade de Deus para nós. Percebemos isso. Qual foi esse ponto de virada assim para vocês? Para perceber que estavam vivendo uma religiosidade que não nutre, tóxica, para viverem uma vida que, segundo o entendimento de vocês, é a vontade de Deus. Então, só um detalhe, voltando na barganha... que também eu sei que isso pode gerar comentários, né? Porque envolve dinheiro e as pessoas, quando fala de dinheiro, todo mundo fica com, né? Alvoroçado, não é? Alvoroçado. E isso já ativa outros sentimentos, né? Vem raiva junto e tudo mais. A barganha não se trata só de dinheiro, não se trata só de oferta, né? Não se trata só desses propósitos relacionados à área financeira, mas a barganha se trata até muito mais com a questão do fazer, né? Então, eu tenho que estar na igreja domingo, porque senão Deus não vai me guardar. Eu tenho que ir lá no grupo tal, fazer isso, isso e isso, porque senão vai acontecer tal coisa, né? Se eu não for um obreiro, um sei lá o que, um colaborador, um diácono, não sei o que, o diabo vai pegar minha família, né? Então, a barganha não é só sobre dinheiro, finanças, né? Não é só sobre isso, mas a barganha tem a ver também com a submissão, né? Se eu não me submeter ao que essa pessoa está dizendo, então eu serei castigado por Deus, afinal de contas ele é um enviado do Senhor e Deus fala através dele. Não se mexe com o ungido do Senhor. Interpretam ungido, muito, né? Mal esse texto. Como que tem ungido, né? A gente sabe de né? Hoje eu entendo que houve né? O ungido do Senhor. Então, assim, não é, a barganha não é só sobre dinheiro, né? Tutu, grana, não é isso, né? Envolve muitas outras coisas. Agora, o ponto, assim, que aquilo que foi para mim um start, e muitas pessoas me perguntam isso, eu não consigo identificar exatamente um ponto. E hoje, quando eu lembro de tudo, eu vejo quantas coisas, eram inúmeras, que me incomodavam desde o começo, sabe? Então, assim, eram muitas coisas desde o começo. Só que eu fui ensinada que eu não poderia duvidar ou questionar aquelas pessoas, daquelas pessoas, ou daqueles ensinamentos. Porque quem era eu, desse tamanho, para questionar ou de repente ter uma visão distorcida, digamos assim, do trabalho
que é feito através de um homem, de um ungido do Senhor, que Deus escolheu, aquele Moisés, aquele Abraão, para fazer esse trabalho que alcança o mundo inteiro. E quem era eu diante disso, né? Então, não que isso era dito diretamente para mim, mas isso é pregado, né? Então, eu fui ensinada a pensar assim, que todo questionamento tem uma origem, e a origem é um problema, e esse problema está na minha espiritualidade, na minha falta de santidade, né? E está em mim, em um coração sujo, nos meus olhos corrompidos, né? De estar questionando, de estar duvidando, ou de repente estar me sentindo, me desagradando, né? Me sentindo aborrecida com aquilo. Então, muitas coisas que me incomodavam, eu aprendi a sabe, sufocar aquilo mesmo, colocar aquilo debaixo do tapete, deixar isso pra lá, orar sobre isso, né? Quantas vezes eu orei pedindo a Deus para limpar o meu coração, para limpar os meus olhos, por de repente ter ouvido, às vezes, né, um comentário, talvez uma piada de algo que eu achei pesado, né? E aí achava pesado, às vezes, uma colocação ruim sobre alguma coisa no trabalho, alguma piadinha, e aí aquilo dentro de mim soava mal, caía mal, e na mesma hora eu orava a Deus pedindo para Ele limpar o meu coração, porque quem era eu para estar pensando aquilo daquela pessoa, né? Então foram muitos pontos, assim, foram muitas situações que me incomodaram, sabe, por muito tempo. Mas eu soube lidar e levar e até ensinar as pessoas a agir da mesma forma, né? Porque realmente a gente é ensinado. Como que você vai pensar isso, né? Tem algum problema com você? Você tá mal com Deus, né? Você que tá mal, né? Você que tá mal espiritualmente. Então, assim, foram muitas questões, mas um dia, assim, que foi pra mim bem marcante, já foi logo quando eu já tava sofrendo bastante, né? Porque até o André veio aqui, ele até citou isso. Eu me incomodei primeiro, né? Esse esclarecimento veio para mim primeiro. Então, imagina, né? Eu estava num casamento com alguém e eu sabia que não era vontade de Deus terminar um casamento, né? Isso passou pela minha cabeça. Eu cheguei a pensar assim, Deus, será que o Senhor vai querer isso de mim, né? Deixar o casamento, romper um casamento, isso não cabia na minha cabeça, né? Porque é muito normal esse tipo de discurso também, que se a mulher não quer, deixa ela embora. Vai viver sua vida, né? O homem, ou aquele que tá ali ligado, vai viver sua vida, você arruma outra, casa com uma mulher de Deus e deixa essa perturbada pra lá, né? Então, tudo bem, acabar um casamento em nome dessa fé, tá tudo certo, você vai ser até honrado por isso, né? Então, a gente vê isso acontecendo realmente. Então, mas assim, o momento que pra mim foi algo que me fez, assim, chorar muito, foi uma reunião que eu participei, que era uma reunião fechada, né, com líderes, né, assim. E ali foi falado de uma forma bem aberta, assim, bem escancarada, sobre essa questão da graça. Mas foi o jeito que foi falado na hora, com piada, eu achei aquilo muito pesado. Foi assim, eu lembro que eu saí, a gente estava num lugar, e eu saí dali e eu fui pro quarto onde a gente estava. E eu chorei muito, o André nem tá, ele estava no lugar comigo, mas nesse momento que eu fui pro quarto, eu fui sozinha, né? Ele estava lá, junto com as pessoas, com os outros, né, em reunião. E eu lembro que eu chorei muito e eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo? Que lugar é esse? Como assim? O que é isso? Né? O que de fato é isso aqui? Né? E foi falado desse jeito mesmo. Essa história de graça, isso é a pior desgraça que existe, porque atribuem muito isso a uma forma que né? Que dá mais liberdade para as pessoas, né? E quando se dá liberdade para a pessoa, você deixa a pessoa livre
e tira a pessoa do seu controle, Sim. de alguma forma, né? Então, pessoas independentes que não dependem mais daquela liderança, não dependem mais exatamente de tudo aquilo que é colocado, que é imposto sobre elas, né? Propósitos, e tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo, e tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, enfim. Você dá para a pessoa uma certa autonomia, não é? Então, quando eu ouvi isso para mim foi bem pesado. Comentei com o André quando terminou, né? Falei com ele sobre isso. Ele também achou horrível, né? A forma como foi colocada. Teve muito deboche, né? Porque envolvia a família da pessoa, que envolvia grupo de WhatsApp de família. Sim. Sabe? Foi uma história ali contada com muito desdém sobre algo que, para mim, isso é tudo, né? Isso é tudo. Então, como assim, né? Achei pesado demais. Então, não que esse tenha sido o ponto principal, mas isso foi um momento que trouxe, assim, ao mesmo tempo que trouxe muita dor, trouxe mais esclarecimento ainda, de que ali realmente eu não poderia continuar ali naquele lugar, perto daquilo que Deus já havia mostrado. Sim. Você tocou em 2 pontos aí, no meio de vários outros também, mas que eu acho importante ressaltar. Nós falávamos sobre espiritualidade que não nutre, que faz mal, não é? Você falou que há uma certa deificação de lideranças, ou seja, o líder se torna Deus. O que ele fala é como se Deus tivesse falado. Questionar ao líder é como questionar a Deus, não é? E juntamente com isso vem uma culpabilização da pessoa. Eu sou sempre culpado, já que ele é o homem de Deus, o enviado de Deus, né? Para alguns até o próprio Deus, o líder, né? Quando eu o questiono, eu estou errada. Quando eu levanto algum tipo de possibilidade de problema, de engano, eu estou errado. E aí acontece muito, já conversei com pessoas que, por exemplo, em momentos de dúvida, aparece alguma mancha no corpo, ela dizer assim: Deus pode estar me punindo porque eu estou questionando o homem de Deus. Eu senti uma dor diferente, pode ser Deus me punindo por eu ter confrontado, questionado ou mesmo pensado algo sobre o homem de Deus. Então, essas 2 características, essa deificação, tornar o líder alguém acima dos demais, alguém especial, ou se não, o próprio Deus. E essa culpabilização por tudo, até por questionamentos, são características assim essenciais de movimentos que fazem mal, de movimentos sectários, de movimentos que são tóxicos, né, para usar esse termo mais uma vez. E você citou, né, dentro do seu relato, isso ficou muito claro, né, essas 2 coisas, né, a deificação do homem, né, do líder, e essa culpabilização. E muitas vezes passava isso na minha cabeça. Eu lembro que a última vez que eu tive esse pensamento, né, pautado nesse medo, porque tudo isso que você falou é porque isso é ensinado. Então, não é que a pessoa cria isso sozinha, da cabeça dela. Mas assim, imagina que você chega num lugar com 15 anos, né, e pode perceber que esses movimentos, eles têm um trabalho muito forte com jovens, né? Depois, com a psicanálise e tal, fui entender como que tudo isso funciona, né? As identificações e tudo mais. Então, assim, a gente vai ouvindo isso desde cedo. Então, não é que a pessoa faz isso sozinha, ela cria isso. Não é que ela que coloca aquela figura ali como Deus, né? Mas imagina que ela começa a ouvir sobre isso. E a última vez que aconteceu comigo, eu tive esse sentimento de medo, eu lembro que eu estava conversando com a minha mãe, e eu lembro que minha mãe fez um comentário, né, comigo sobre o trabalho, né, a gente estava conversando porque ela já sabia que eu estava muito incomodada, e mesmo muito incomodada ainda havia medo. Ainda tinha um medo, sabe? Será que é isso? Será que... Ainda tinha, assim... É como se ainda houvesse ali um ponto, um espacinho para aquela dúvida, assim... Mas será que não sou eu?
não sou eu? Será que eu que realmente não tô mal, né? Claro que as coisas, as situações vão ocorrendo e elas vão esclarecendo que não, né? E aí minha mãe fez um comentário sobre algo que ela tinha visto, né? E ela fez um comentário sobre o líder, né? Sobre a liderança ali. E fez um comentário, essas pessoas, como que pode essas pessoas? Essas pessoas não são nem de Deus pra fazer isso e tal, não sei o quê. E aí eu lembro que quando eu desliguei o telefone, eu falei, achei que minha mãe pegou pesado no comentário, né? E aí, na mesma semana, ela teve um problema nos olhos, né? Foi pro oftalmologista e tudo. E aí já vem. Foi aquele dia, foi aquela fala. Não foi uma certeza, mas sabe aquele espacinho que ainda tinha aquela dúvida? Sim, então, sim. naquele espacinho ainda houve assim, será que ela não teve esse problema? Será que isso não é exatamente maus olhos? Sabe? Eu já sabia que não, mas é o inconsciente que ele ainda tá ali, sabe? Com tudo aquilo que foi introjetado, ele ainda tá ali ditando algumas coisas, ainda tem restinhos, né, que ficam, né, e que estavam ali ainda. Então, eu lembro que muitas coisas, assim, que realmente aconteciam, às vezes, sei lá, passava mal, ia pro hospital e sabe, a gente aprende já a fazer essa análise, sabe, quando passa mal. Eu tive que fazer uma cirurgia. Então, assim, a gente será que isso não é daquilo? Será que eu não tô bem? Por isso, e não tem nada a ver, né? Coisas acontecem com pessoas o tempo todo, né? A pessoa fica doente, a pessoa precisa... o tempo todo, é o normal da vida. Pessoas perdem emprego, pessoas... enfim... Problemas na família acontecem, tantas coisas, isso é o normal, são as aflições. Sim. Né? A chuva cai sobre todos. Né? E, Viviane, você já tocou na palavra aí, e eu quero entrar nela agora. Depois que você se desvinculou desse movimento que você vivia, dessa religiosidade que você citou, você foi encontrar novos ares para a vida, não é? Dentre eles, eu sei que você foi estudar, por exemplo, psicanálise e trabalhando mais com uma abordagem cristã e atendendo mulheres. E pelo que eu entendi também, mulheres que tiveram ou acabaram, ou isso acabou acontecendo consequentemente, não sei se foi um alvo seu ou foi consequência, mulheres principalmente com problemas relacionados à religiosidade. Né? Então, como é que foi essa virada? Por que você quis desejou ir para uma área que lidava com saúde mental, emocional, abordagem cristã, atendendo mulheres? Por que dessa virada sua? Então, eu passei pela situação. Eu senti na pele, na alma, né? O que é viver esse conflito. Sim. Então, eu entendo o que é passar por isso, né? Às vezes, não que a gente exponha o problema de uma pessoa que a gente está atendendo, mas às vezes, numa conversa em família, que eu conto um caso, né? Não identificando a pessoa, mas conto um caso ou outro, uma situação de alguém que está sofrendo, que tem medo, né? Recentemente eu tô atendendo uma pessoa, recentemente ela falou assim, eu ainda tenho medo de não ir à igreja sexta-feira, porque sexta-feira é o dia da corrente da libertação, então é o dia que tem ali as pessoas que ficam manifestadas com espíritos, né, e tem aquelas orações de libertação, que expulsa o mal, né, o diabo. Então ela falou, eu ainda tenho medo disso. Ela já entendeu muitas coisas, mas ela ainda tem medo. Sim. Então, um exemplo, às vezes eu comento algo assim, né? Comento com a minha irmã. Então, minha irmã fala, gente, mas como que pode uma coisa dessa? Como que a pessoa, como assim? Por que ela tem medo? Ela tem medo do quê? Eu entendo.
Eu passei e eu entendo, eu sei do restinho que fica, sabe o restinho que tá lá no inconsciente ainda, que precisa limpar isso. Isso vem com elaboração, isso vem com esse trabalho, né, de ajudar a pessoa a trazer isso. Então, por que a abordagem cristã? Porque nada melhor do que a palavra de Deus que traz a espiritualidade saudável para confrontar esses conceitos tão malignos que são impostos por líderes, né, que fazem um trabalho abusivo, né, um trabalho realmente que implanta o medo, a condenação, a culpa para controle de pessoas. Então, quando a gente vai conversando e vai perguntando, e a pessoa ela tem a resposta, ela tem, mas é que aquele ensinamento ainda está ali ecoando, né? Então fica ali o medo, mas ela tem a resposta, ela sabe o que é certo, o que é errado, ela sabe que, no fundo, essa pessoa que eu estava atendendo, fui questionando ela mesma, ela viu, não tem por que ter medo, por que eu vou ter medo, né? E aí, é claro que nesses momentos por que a abordagem cristã? Porque nesses momentos, aquilo que é do conhecimento da pessoa, eu trago para ela também, para ajudar nessa elaboração, né? Então, Jesus, a gente vai colocando ali, né? Quem que morreu na cruz, né? A palavra para você, o que liberta uma pessoa, né? O que é a verdade para você que liberta, né? Onde está na Bíblia que você tem que estar sexta-feira num lugar que fica invocando, que fica chamando, que fica fazendo essas orações e usando todos esses nomes de espíritos, né? Onde está na Bíblia isso? Então, a gente vai ali trazendo aquilo que já é do conhecimento da pessoa. Então, a pessoa... Olha, um bichinho. É um passarinho. Assustei. Olha, assustou, tá vendo? Tá vendo? Não tem fé. Não tem fé. Então, e aí a gente vai trazendo isso e vai trabalhando com o que a pessoa ela já tem, né? Dentro dela. Então, o seu desejo de trabalhar com psicanálise, com a saúde emocional e principalmente trabalhando com esse público é ajudar pessoas a se desvincularem, né, digamos assim, das suas crenças, das crenças que fazem mal a elas, não é? É isso. Eu recentemente conversando com uma pessoa, um rapaz, e ele pertencia a uma denominação cristã, daquelas que o homem só pode usar calças, só calças e camisetas com manga, não é? E hoje ele já não está mais nesse movimento, ele saiu, já tem alguns anos, inclusive, que ele saiu desse movimento, mas é tão forte esta cultura que é colocada, né, na pessoa, este inconsciente trabalhado, não é? Que ele me relatava há pouco tempo atrás, que ele foi ao mercado de bermuda, e ele ficava olhando pelos corredores se ele encontraria alguém da antiga religião, porque ele tinha um receio de que essas pessoas vissem ele de bermuda. O que pensariam dele? Como seria se as pessoas da antiga religião dele, do antigo movimento, o vissem com uma bermuda no mercado? Não é? Então veja, como isso pode ser adoecedor para as pessoas, não é? E eu já faço essa pergunta para você. Como você percebe o adoecimento emocional de pessoas que vivem numa religiosidade que não nutre, uma religiosidade ruim? Então, eu vejo que a pessoa que ela está adoecida, né, por isso, ela tem muito medo, né? O medo é algo assim que fica latente, né? Eu acho que é o que mais aparece. E esse medo é medo de Deus. Sim. É medo, é dúvida sobre ela mesma, então ela tem medo, né, dela estar mal, ela não sabe se ela está mal ou se ela está bem. Eu acho que o que mais aparece realmente é o medo. E sim, esse medo, ele está ligado, claro, à espiritualidade. Então, assim, essa pessoa que tem o medo, que sentiu medo de alguém encontrá-lo ali de bermuda, esse medo não é exatamente de alguém encontrá-lo de bermuda. Não é só isso. Sim. Mas é o que vão pensar dele. E o que vão pensar dele pode falar dele.
E será que isso que pode falar dele realmente não é o que está acontecendo com ele, né? Então a gente vai vendo como que isso volta, como que a pessoa acaba trazendo para ela de novo o medo, a culpa, a condenação. E isso é muito sério, né? Sim. Cada vez que eu atendo, eu já atendi pessoas que, assim, em prantos, né? Eu atendi uma vez, o que me marcou muito foi uma pessoa que ela literalmente se descabelava, sabe? Enquanto, assim, eu tava atendendo, ela chorava muito e ela fazia assim, ó, e ela colocava a mão. Então, se eu for fazer uma leitura antes, ela estaria possuída, né? Assim, totalmente fora de controle. Não era isso. Ela só estava realmente emocionalmente machucada, espiritualmente também. E uma coisa que é muito importante a gente falar, o abuso espiritual, ele é invisível, né? Ele não é como o abuso sexual, né, que fica a marca no corpo, o abuso moral, que às vezes outras pessoas veem, o ataque. O abuso espiritual, ele é invisível. Só que, por que ele é invisível? E ele é óbvio que ele é invisível. Ele é tão invisível quanto a alma de alguém, né? Então, aquilo que ninguém tá vendo, ao mesmo tempo todo mundo tá vendo, todo mundo que tá ali está vendo, mas as pessoas não identificam. Mas aquele que está identificando é o que está sendo abusado. Todos estão, mas o que identificou, ele consegue já entender que aquilo faz até mal, né? Então, a gente vê como que isso influencia. Mesmo que depois a pessoa se desligue, pode haver ainda alguns resquícios mesmo. E é o medo. Medo realmente ligado à espiritualidade, à condenação, ao vínculo com Deus, né? O medo de estar desagradando a Deus. Porque provavelmente o medo aí da bermuda voltava para isso. Por mais que o discurso era de alguém me ver e tal. Alguém me ver e pensar o quê? Ok, mas se tá tudo resolvido, pode pensar o que quiser. Se alguém me encontrar por aí de bermuda, pode pensar o que quiser, né? Mas quando a pessoa ainda tem alguma coisa, algum conceito que ainda está ali, é porque isso acaba voltando para ela em conflito, de alguma forma, né? Então, muitas pessoas, a dificuldade, às vezes, mesmo que a pessoa se desligue, é lidar com isso, né? Eu sempre coloco assim, às vezes a pessoa fala, mas eu tenho que sair. Eu falo, não, você não tem que nada, né? Mas se você sair, ou se você ficar, o importante é que você esteja curada, que você esteja, né? Que isso tudo seja elaborado, ressignificado, entender o que é, de fato, essa espiritualidade saudável, né? Que é o que a mensagem, o evangelho traz pra gente. Então, pessoas podem ficar, como você colocou, com fobias, medos. Ela pode ficar ansiosa, até depressiva, não é? Dependendo do que ela entende sobre Deus, religião, fé. Depressiva, né? Sabe por quê? Por que muita gente acaba entrando nisso e que também é muito triste? A pessoa, ela perde a identidade dela. Totalmente. Imagina que a vida dela foi construída sobre aqueles conceitos. A identidade dela foi formada. E de repente tudo desmorona, porque ela entende que tá tudo errado, né? E aí a dificuldade da pessoa de lidar não só com isso, mas com a rejeição. A rejeição dos amigos, né? Que tinham, porque quando uma pessoa decide sair de um sistema como esse, o que ela sofre é a rejeição. Ela vai ser rejeitada, porque agora ela não é um dos nossos. Agora é como se ela fosse um inimigo, ela é um inimigo da cruz, né? Ela é um desertor, né? A pessoa virou um desertor, ela virou alguém que colocou a mão no arado e olhou para trás, ela nem é digna mais do reino de Deus. Entende? Então, e esse peso vem sobre ela. Vem sobre ela. Agora ela é um elemento que pode contaminar sua fé, então cuidado. Né? Então, imagina a pessoa lidar com tudo isso. Ela perdeu a identidade, ela foi rejeitada, ela não sabe mais nada, ela não sabe nem agora. E agora?
onde que eu coloco o que é certo e onde que eu jogo fora o que é errado, sabe? Então, por isso que depois de ter passado por tudo isso, de ter ressignificado, ter entendido sobre tudo isso, né? Então, por isso que eu me dediquei mesmo a ajudar as pessoas que passam por isso, né? Sim. Que enfrentam isso. E você acha que uma religiosidade ruim impede a pessoa de ter uma vida familiar melhor, uma vida profissional melhor, uma vida social melhor? Sim, totalmente, né? Porque a família, dentro de um contexto desse, religioso, que a pessoa, ela aprende que família é baseado naquela palavra, né? Que quando a mãe de Jesus chegou, Jesus falou, minha mãe e os meus irmãos são estes aqui, né? Tipo, rejeitando a mãe dele, né? Então, quem serve a Deus aqui comigo, quer dizer, essas pessoas, os outros deixa pra lá, né? Então, assim, como que isso não vai afetar o vínculo familiar, essa entrega que existe dentro desse ambiente familiar, né? De um pelo outro, né? Que hoje eu entendo que isso é igreja também, né? A família é igreja também, né? Porque quando você se importa com cada um, quando você ouve cada um, quando você está pronto para atender cada um, ajudar, isso é o trabalho de um cristão, né? Isso é o comportamento de um cristão. Então, na questão do trabalho profissional. Então, assim, o que é ensinado? Você, por exemplo, não é bem visto uma pessoa que faça uma psicologia. Mas e os dons, né? E o desejo, às vezes, daquela pessoa de fazer esse trabalho, de estudar, e essa influência sobre isso, né? De, sabe, recalcar aquele sonho, aquele dom. A pessoa quer... sobre família também. O casal quer ter filhos. Ele aprende que para que você vai colocar uma alma no mundo para sofrer, para correr o risco de ir para o inferno, né? Então, quantos casais se frustram porque tem que conviver com esse conceito quando na verdade não é o que eles queriam ser pais, né? Eu conheço muitos que saíram e foram fazer tratamento, né? Para se tornarem pais. Então, assim, isso influencia em tudo. Até porque a questão espiritual, eu vejo assim, eu sempre gosto de colocar assim, como se nós fôssemos 3 camadas, né? Essa do lado de fora, né? Essa que a gente vê. A gente tem ali a nossa consciência, né? E a gente tem ali a nossa alma. Eu acho que a espiritualidade, ela está ali na nossa camada mais interior, né? E é como se essa camada nossa fosse a base, né? Fosse o que dá propósito para nossa vida, né? O que dá sentido para a vida. E quando isso, de uma certa forma, tá maculado, tá manchado, tá ali intoxicado, envenenado, isso vai afetar o todo, né? Vai afetar o todo. Tanto a família, a área profissional, afeta tudo. A saúde, tudo. Então quem está nos acompanhando vai perceber várias coisas que você vem dizendo e vai se identificar em algumas delas. Perceber que está vivendo com essas fobias, essas ansiedades, talvez até depressão, não é? Para quem se percebe, né, vivendo dessa forma, vivendo neste meio, o que você diria para essa pessoa? Então, a primeira coisa é não tenha medo. Eu sei que às vezes falar não tenha medo não adianta nada, porque o medo tá lá no inconsciente, ele tá ditando tudo. Mas continue questionando, continue buscando esse esclarecimento, porque Deus, ele traz. Legal. Ele traz esse esclarecimento. Continue sem medo, não se condene, não se acuse, não se culpe por isso. E Deus, ele vai trazer, o Espírito Santo vai revelar. E vai chegar um momento que vai ser tão claro, né? Tão gostoso, tão leve, a ponto de você considerar tudo aquilo
que estava te fazendo tão mal, tudo aquilo vai perder o sentido. Todos aqueles conceitos você vai conseguir entender de onde eles vêm e como eles serviram até agora para sua vida, né? Que já vai estar sendo identificado como algo que não foi bom, né? Muitos desses conceitos. E só continue. Continue buscando esse esclarecimento. Continue questionando. Ah, mas eu questiono as pessoas, eu não tenho coragem de questionar ninguém. Não tem problema, não precisa questionar as pessoas. Questione o que está acontecendo, né? Legal. Então, o esclarecimento vem. Ter esse espaço de questionamento é muito importante, não é? Tanto na denominação, no movimento que você faz parte, você encontrar esse espaço, quanto a começar em você, né? Se permitir se questionar. Isto é fundamental. Usando o termo que você também falou algumas vezes no princípio, ter essa liberdade. Paulo fala que onde há o Espírito de Deus há a liberdade, não é? Então, realmente saber que se é livre em Cristo. Sim. Não é? E poder se permitir ter dúvidas. A dúvida é saudável. Eu costumo dizer que quem não tem dúvidas não tem uma fé forte. Porque a fé, ela depende da dúvida. A fé, ela é dependente de questionamentos. Porque ela é algo que não se vê, mas se espera. Sim. Não é? Se eu visse, se eu tocasse, eu não precisaria de fé. Então a fé ela é sustentada pela dúvida. Então a pessoa permitir ter dúvidas, levar adiante, para mim é muito mais perceptível que essa pessoa tem uma fé muito mais forte do que a pessoa que nunca se questiona, não é? Percepções próprias. Chegando ao final, eu costumo fazer essa pergunta para os nossos convidados, né? O que foi que eu não te perguntei, mas que você gostaria que eu tivesse perguntado? E hoje? E hoje? E hoje? Então, hoje eu tenho vivido isso. Isso que eu entendo como a mensagem do Evangelho. Legal. Hoje eu vivo essa liberdade, essa daí, onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Legal. Quando eu contei que desde o início eu questionava algumas coisas, essa era uma, sabe? Por que eu não me sinto tão livre? Por que eu não me sinto tão à vontade? E assim, uma coisa que é legal, só Fica à vontade. Para contextualizar aqui. Ah, mas você quer liberdade para quê? Para pecar? Não é sobre isso. A pessoa que vive debaixo dessa graça recebida, né? Essa graça que me alcançou, não fui eu que alcancei, ela que me alcançou. Eu não quero pecar. Eu não quero fazer nada que desagrade ao Deus que me resgatou, ao Deus que me salvou. Não é liberdade para pecar. É liberdade só para existir. Só isso. Legal. Sabe? Com os nossos afetos, com as nossas fraquezas, com os nossos medos. Não é sobre pecado. Porque as pessoas gostam muito de trazer esse conceito, de misturar a graça com o pecado. Graça sabe? com libertinagem. Isso. Não é? E não é sobre isso, né? Eu gosto muito de um exemplo que meu tio sempre falou. Se alguém chegar para você e te entregar, digamos que você tem uma dívida, né? E alguém vem e fala assim, uma dívida impagável. E alguém vem e diz assim, olha, toma, eu pago a tua dívida. Você está correndo risco até de perder a sua vida por causa dessa dívida. E alguém chega e paga a sua dívida. Você vai fazer algum mal? Você vai fazer algo que desagrade essa pessoa para o resto da sua vida? Alguém que pagou a sua dívida? Você não vai, você não quer. Pode ser que você erre de alguma forma, que você falhe. Pode ser que nós somos falhos, nós somos seres humanos, nós podemos errar, nós podemos pecar até inconscientemente, né? Mas não que não que a graça faça com que você te dê liberdade para pecar, não é sobre isso, né? Porque nós não queremos, né? Se alguém perguntar, quer pecar? Não quero pecar, eu não quero, Sim. né? E como eu aprendi até na igreja batista lá em Campo Grande, o pastor lá, ele pregava que o pecado na vida do cristão, ele é um tropeção.
Ele é um acidente. É um acidente. Sim. É só um acidente. Não é intencional, né? Sim. É o que Paulo costumava dizer, né? Usaremos a liberdade para dar ocasião à nossa carne? Ele diz de forma nenhuma. Não é? Viviane, muito obrigado. A conversa está muito boa. Eu sei que nós poderíamos ficar por muito tempo aqui falando ainda. Inclusive, teremos que ter um episódio 2, não é? Mas muito obrigado pela presença, pela conversa. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Espero. Não é? Se você quiser se despedir, dar uma última palavra para os nossos ouvintes, fique à vontade. Eu que agradeço aqui a participação. E é isso, gente. Não despreze a experiência que você está tendo, que você está passando. Mesmo que essa experiência esteja te trazendo dor, mas faz parte. E entenda que tudo que acontece na nossa vida é necessário. Né? Deus tem um propósito em tudo. Legal. Esse foi mais um episódio, então, do Abrigo Teológico. E se faz sentido para você conteúdos como este, que agregam valor para a sua vida, para a sua caminhada, para o seu crescimento humano e espiritual, faça parte dessa comunidade, se inscreva no canal, curta, compartilhe e fique à vontade para deixar os seus comentários. Viviane, obrigado. Deus abençoe e até uma próxima. Amém. Até.